Seja bem-vindo ao nosso quadro Respondendo os Comentários dos Vídeos. Vou responder aqui algumas interações e perguntas que vocês mandaram em nossos vídeos e um tema bem interessante que eu vou trazer aqui para vocês. Mas antes de começar, na descrição desse vídeo, primeiro comentário fixado, tem o nosso site oficial com os melhores cartões do momento. Você quer um cartão de fácil aprovação? Lá tem uma lista atualizada para você. Primeiro comentário aqui do @Natanael_Ribeiro_I 5J, no vídeo desse último disparo do Banco Itaú. Literalmente o Itaú está insano nos aumentos de limite. Eu já consegui mais de 95 mil de limite no Itaú, lá eu trago mais detalhes sobre esse aumento. Falou aqui: meu jovem, eu não devo o Itaú, mas estou negativado. Se eu começar a me relacionar com o Itaú, tipo receber salário lá mesmo, negativado, ele pode me liberar crédito ou é perca de tempo? Tem como principal o Santander, mas reduziu meu limite a praticamente zero. Sempre paguei direito e fizeram isso. Desmotivei com o Santander, não vou usar como banco principal, mas então, mesmo negativado, compensa se relacionar com o Itaú ou não? Ótima pergunta. Geralmente, se você ainda está negativado, ainda não houve uma negociação dessa dívida, você não está no processo de pagamento, os bancos tradicionais são mais criteriosos. Eles dão uma resposta muito rápida ao sistema do registrato. Então lá no registrato fica essa acusação de prejuízo, né, que houve ali um endividamento em uma instituição financeira. Então, alguns bancos aleatoriamente podem te liberar crédito, isso pode acontecer. A análise de crédito, ela é muito pessoal, então depende do valor da dívida, do banco onde foi feita essa negativação. Então são vários fatores. Às vezes a pessoa ela consegue crédito em um bancão estando negativado, mas às vezes a pessoa foi negativada com um valor muito baixo. Já outras pessoas estão com aquela dívida impagável, então aí de fato praticamente nenhum banco vai liberar crédito. Então é muito relacionado a isso, também o tempo dessa dívida, mas no geral, vendo aqui pelo que você me explicou, talvez seja melhor você focar em contas digitais. Para quem está negativado, tentando recuperar crédito, o caminho mais fácil é por meio das contas digitais. As contas digitais elas não são boas para liberação de crédito. Se você quer limites altos no futuro, não é a melhor escolha. Mas para recuperação, para você ter uma segunda chance, não existe caminho melhor do que contas digitais. Hoje, contas que têm aí dado uma segunda chance bem interessante. Mercado Pago, por incrível que pareça, tem liberado sim crédito para negativado. Por exemplo, o meu familiar ele é negativado e é uma negativação de valor expressivo, só que já tem alguns anos. E conseguiu um cartão de R$2.000 no Mercado Pago, ainda linha de crédito, pegou empréstimo, então estão liberando a rodo. Só que lógico, não é todos os casos, vai depender muito de vários fatores. Então precisa testar. O PicPay também tem liberado para algumas pessoas, o Nubank também dá essa segunda chance. Se a negativação não é com o Nubank, aí é mais fácil. Se for com o Nubank, aí de fato tem que fazer essa renegociação, começar a fazer o pagamento, para assim o Nubank reativar o crédito. Outra alternativa é você dar um passo atrás e você tentar aí cartões de loja, né? Não são cartões excelentes, mas são opções. Às vezes o crediário de uma loja pode ficar disponível para você. Às vezes a loja ali quer bater meta, coisa do tipo, você pode aproveitar isso. Então você pode começar com aqueles cartões sem bandeira, que é diretamente com a loja, e depois de um tempo utilizando, você migra para um cartão bandeirado se eles liberarem para você. Aí é bom para você reconstruir histórico. Mas acertar essa dívida é o mais importante para conseguir, de fato, zerar o histórico de crédito e poder recomeçar. Mas se ainda não é possível fazer isso, tenta trabalhar dessa forma que pode te ajudar no longo prazo. Não é algo rápido, mas pelo menos já é efetivo para você conseguir recuperar o seu crédito. Comentário aqui da @joseferraz64. Eu tenho recebido muito essa pergunta aqui, porque o Bradesco está ofertando muito cartão de entrada. Eles estão com uma campanha bem forte de captação, inclusive uma oportunidade para você e tentou no Bradesco e não conseguiu. Eles ainda estão num período de isenção de anuidade com algumas promoções. Geralmente, para cartões mais básicos, se você fazer alguma compra no cartão naquele mês, você isenta a anuidade. Ou se você ativar um seguro de proteção que é de R$ 9,90, aí você já zera a anuidade, enquanto você está com esse seguro ativo. Então, geralmente é para cartões do nível 2 de entrada. Do nível 1 de entrada, só um gasto ali qualquer na fatura já é o suficiente para isentar. Então, você pode, às vezes, ter essa oferta de cartão igual no caso da Josi. Eu vi várias perguntas iguais, que é o Bradesco oferecer 3 opções: American Express Green, Elo Mais e Elo Internacional. Qual é melhor? Se a gente for pensar, o Elo Internacional, ele é o cartão de entrada, um dos primeiros cartões ali, aquele cartão azul. Então ele é muito básico nos benefícios. O Elo Mais, ele já seria como se fosse o cartão Gold,
do Visa e do Mastercard. Então, ele já é uma categoria acima do internacional. Então, comparando o Elo Mais com o Elo Internacional, o Elo Mais vai te dar mais benefícios. Inclusive, tem o Elo Flex, que você pode escolher o benefício ali do seu cartão. É bem interessante. A outra opção é da bandeira Amex, American Express, que é a versão Green, que é a versão de entrada desse cartão. Ele é equivalente ao cartão Gold. O cartão Elo Mais e o cartão American Express Green, eles são equivalentes. Porém, tem uma questão. O cartão American Express, ele tem uma taxa nas maquininhas diferente. Então, alguns comerciantes pequenos podem não aceitar a bandeira Amex. Eu falo isso porque eu já tive o Amex Green, na época que eu solicitei o Itaú Click, ele tem uns 5 anos atrás, mais ou menos, e eu tinha essa dificuldade. Alguns lugares, eu vou falar que são lugares pequenos, é um cartão para rico. É cartão que vai passar no aeroporto, numa rede de supermercado. Agora, você vai fazer comprinhas em comércios pequenos, vai ter dificuldade, às vezes a pessoa não vai aceitar essa bandeira porque a taxa é mais alta para ele. Então, eu acho que pensando na aceitação e tudo mais, o Elo Mais seria uma opção melhor. Então, particularmente, o Elo Mais, ele vai ser melhor pela aceitação, você não ter dor de cabeça. É um cartão que a bandeira Elo é uma bandeira brasileira, que o Banco do Brasil, Bradesco e Caixa, eles têm ali participação na Elo, então eles incentivam muito, até para crescimento em relacionamento, você talvez vai conseguir com mais facilidade um upgrade depois para um cartão Elo Grafite, talvez até um Elo Nanquim, dependendo do seu relacionamento, do que pelo Amex. O Amex você também tem esse crescimento, mas demora mais. Para você pular de um Amex Green para um Amex Gold é muito mais difícil. Às vezes você vai ter que ter uma renda maior, não só a utilização do cartão. Já o Elo Mais não, facilmente você consegue uma oferta aí depois de você usar bem esse cartão, ter os pagamentos em dia. Então eu prefiro o Elo Mais entre essas três opções e já respondo a pergunta de muitas pessoas sobre esse tema. Esse cartão aqui não tem anuidade, não tem taxa e ainda te paga para usar. Sem OF, sem taxas e sem aquele spread escondido. Esse cartão é o da OKExPay, da quarta maior corretora cripto do mundo. Você pode usar no Brasil normalmente e no exterior melhor ainda. Ganha até 5% de cashback, não paga taxas escondidas, não reporta suas compras e o dinheiro parado ainda rende em dólar digital. Sem dúvida é o melhor cartão cripto do mercado atualmente. Vou deixar o link com bônus na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Para de ficar pagando taxas absurdas e escolha um cartão bom de verdade. Mais um comentário aqui muito interessante, uma oportunidade, e aproveito e linko com o tema do nosso canal, que foi tudo no mesmo vídeo que eu falei sobre esse aumento insano do Itaú. Comentário aqui do @ilcafutube. Fui aprovado com limite de 25 mil. Ele foi aprovado no cartão Itaú, então teve uma aprovação com limite bem acima da média. Aí teve um comentário aqui no vídeo de ontem, do @AlexBrazão, que ele tinha 39 mil de limite no Itaú, e hoje deram para ele mais 14 mil de aumento. E no meu caso, eu tive o aumento no mesmo dia que o Alex, porque foi no mesmo dia, né? Eu gravei quando eu tive essa liberação do Azul Infinity e esse aumento de limite, eu já peguei e já corri para gravar o vídeo. Então foi no mesmo dia, teve esse aumento e teve mais um aqui, deixa eu ver se eu acho. E também teve um comentário aqui do @gilmar.basilio. Segui as suas dicas, estou há 2 meses, tá? 2 meses com a conta do Itaú. No primeiro mês tive R$900 de limite. Muita gente já desanima no primeiro mês, fala: nossa, eu tô com 4 mil no Bradesco, o Itaú me liberou 900, tô fora. Mas olha só, ele seguiu as dicas. Essa semana, ou seja, no segundo mês de estratégia, recebi 22 mil de limite e me tornei Uniclass automaticamente. Obrigado pelas dicas. Valeu, Gilmar. Aqui a gente tá para justamente compartilhar. Eu compartilho o que eu faço. Então, pode ser que para alguns não funcione, mas se você aplicar a mesma estratégia em outro banco, vai funcionar. Porque aqui são estratégias de relacionamento bancário, estudando o próprio algoritmo do banco e o que o próprio banco traz ali nas suas informações, nas aprovações e no histórico. Eu já tenho conta Itaú há muito tempo, então a gente consegue colocar em prática muita coisa. Então dá para ver que nessa semana houve aumentos. Então fica de olho lá. Às vezes o seu Itaú teve algum aumento de limite, ou às vezes o Itaú ele não aumenta o seu limite, mas ele libera um outro cartão. Aí você usa, dá aquela sacada. Você pede esse novo cartão, transfere o limite dele para o cartão que você está usando, depois você pega e cancela esse cartão ou para de utilizar se for sem anuidade, é só você não utilizar mais. E aí você fica com aquele cartão com limite maior. É uma forma de você aumentar aí, às vezes não tem a aprovação direta de aumento no seu cartão, então você vai lá e pega outra opção. Então nesse momento aí, ó, essa semana, final de mês, Itaú tá, literalmente o Itaú está abrindo o cofre no final do mês, então pode ser a sua alternativa, até para você que está querendo uma aprovação com limite maior, você pegar esses momentos que o Itaú tá liberando crédito para todo mundo, pode ser a sua oportunidade de pegar um bom limite inicial. Ó, também aqui, ó, no mesmo vídeo, ó, @BrunoAlves_eu1CJ, também recebi um Skyline
é a versão Mastercard Black do azul e veio com 25 mil de limite inicial. Cancelei e coloquei o limite no meu Latam Black. Então ele foi esperto, ele também pegou essa estratégia de pegar o limite dele e transferir para o cartão que ele está atualmente. Então, ó, foi a mesma aprovação ali. Acredito que, como ele não falou aqui que data que ele foi aprovado, mas acredito que tenha sido nessa semana também. Então, aprovação em massa nessa última semana, aproveita para você ter. Inclusive lá no nosso site tem um link para você abrir a sua conta do Itaú e assim você pega esse período de captação, tanto varejo, Uniclass como Personalité. E aproveitando aqui o principal comentário desse vídeo, que vai virar o tema dele, que é dessa nova função virar fatura, o vira fatura do Itaú. Eu recebi esse relato aqui do @NascimentoRJ10, mas eu também tinha recebido um outro comentário, mas eu acho que a pessoa excluiu, que eu procurei aqui, eu não encontrei. Então, como eu vi essas observações sobre o vira fatura, achei interessante trazer isso para vocês. Foi lá no vídeo da estratégia para você disparar o seu limite no Itaú em 3 meses de estratégia, o método do Sniper. O Itaú ele lançou essa função. O que eu preciso adiantar para você é que essa função não aparece para todo mundo, porque está em fase beta. Então eles estão testando para ver como será o comportamento dos usuários que utilizarem essa função, como que vai rodar dentro do sistema. Então é igual o Nubank e outros bancos fazem. Eles liberam a função para alguns clientes ali, vê o feedback, depois ele vai aumentando essa exposição à funcionalidade, ou ele acaba de vez com a função. Então vamos entender aqui. Primeiramente eu quero ver o comentário aqui do @Nascimento e aí a gente vai analisar algumas informações desse vira fatura. Mas, ao meu ver, ele pode ser uma armadilha para algumas pessoas, então é importante a gente entender sobre isso. Sobre o vira fatura, eu testei essa funcionalidade e me arrependi. Então ele foi um dos que recebeu essa função no aplicativo. Optei por fechar e pagar a fatura no mesmo dia para não ter que contratar a assinatura no valor de R$ 9,90. Porque essa é uma função que, qual que é a proposta dela? 8 dias antes da sua fatura fechar, ele vai te dar essa opção de você já fazer o fechamento da fatura, já virar a fatura para o próximo mês. Porque geralmente muitas pessoas, às vezes quando estão próximas de estourar o limite, ou elas já estão com um valor muito alto de fatura, às vezes para facilitar e melhorar essa condição financeira, eles colocaram essa função que aí você vai lá, lógico que ele quer ganhar um pouquinho, né? Essa taxa de 9,90, imagina, 1 milhão de clientes. Então vai aumentando o lucro do banco. Então ele te dá uma ferramenta para você jogar para frente essa fatura, jogar para a próxima fatura, e aí você já fecha aquela fatura naquele mês. Só que aí no caso aqui vai ter essa cobrança de 9,90. Então aqui o que o nosso amigo tentou fazer? Ele tentou fazer esse fechamento e já pagar no mesmo dia para não ter a cobrança da taxa. E aí, o que aconteceu? É que a fatura até virou, então ela virou, jogou para o mês seguinte, porém o Itaú simplesmente considerou como se eu tivesse antecipado o pagamento da fatura antes do fechamento e zerou o histórico da minha fatura no mês. Então, ele colocou a opção virar a fatura, só que não houve um fechamento concreto. Então, quando ele fez o pagamento da fatura, foi considerado como se ele tivesse feito aquele adiantamento, como se ele, em um momento aleatório do mês, ele antecipasse a fatura, aí entra aquele valor como crédito. E aí meio que a fatura, ela fica meio bagunçada, né? Parece que você não gastou nada naquele mês porque houve o crédito da fatura. Então, como ele pagou o valor total que estava ali naquele fechamento provisório, aí meio que como se ficasse zerada a fatura. É como se eu não tivesse usado o cartão no mês. Ou seja, mesmo usando e pagando a fatura, ele consta como zerada no mês. E a pergunta que fica é: e os passos no Minhas Vantagens pelo uso do cartão? Como fica? Sempre foi indicado não antecipar a fatura por não gerar relacionamento e ficar com o histórico de fatura zerado. Aí vem o Itaú e faz isso. Primeira e última vez que eu utilizo. Então, assim, são perguntas que só na prática a gente vai entender, porque está na função beta, então vai ter aí as suas falhas. Inclusive eu até achei que era um bug da fatura, porque se você já vai antecipar, ela tem que concretizar o fechamento ali. E aí já deveria virar a opção para você já fazer o pagamento ali, o boleto ou débito em conta, coisa do tipo. Então era para fazer essa alteração. Mas, vamos lá. Primeiramente, acho que o Itaú tem que fazer essa correção. Se você tem a opção de virar a fatura, ela já antecipa o fechamento dela e aí já disponibiliza essa opção de pagamento. Também pode ser uma forma do Itaú não ter essa falha ali de não haver a cobrança de R$ 9,90. Então pode ser que no dia seguinte você tenha que fazer isso para ter o cálculo certinho da fatura e você conseguir fazer o pagamento sem zerar o valor da fatura, não virar um adiantamento dessa fatura. Então pode ser que o Itaú também está com a malandragem e você tem que pagar essa taxa. Mas sobre as minhas vantagens, acredito
que as minhas vantagens, porque a gente tem que pensar assim, o algoritmo do Itaú ele é muito detalhado. Pensando em outros bancos, o Itaú está muito à frente na tecnologia. Acredito que mesmo aparecendo como zerada a fatura, existe o histórico de compras. Então, analisando ali a fatura em si, mesmo que ela esteja zero, existe a movimentação naquele mês. Então o Itaú ele vai contabilizar aquelas movimentações. Então não acho que isso irá atrapalhar as minhas vantagens. O relacionamento é interessante. Por que a gente fala em não adiantar fatura? Eu vou até explicar um pouco essa questão. O adiantar fatura ele é muito bom para o controle financeiro. Isso pode te trazer informações importantes para o banco, que você é uma pessoa adiantada, organizada financeiramente, que você tem grana para você lidar com suas finanças. Isso é positivo. Só que o que acontece? Quando você ativa o seu débito automático e você trabalha com débito automático, você geralmente vai deixar esse dinheiro parado no saldo da conta para o banco ir lá e debitar. Então isso traz algumas vantagens para o banco. Primeira delas, que o banco vai poder trabalhar esses dias com o seu dinheiro. Então isso é lucrativo para o banco. O banco ele gosta de cliente e deixa dinheiro parado na conta. Para você não é bom, mas para o banco é. Eu estou falando aqui o que é bom para o banco. E no caso, também existe uma previsibilidade. Então o banco ele consegue projetar no futuro que existe aquele saldo e que ele pode debitar da sua conta. Ou seja, aquela conta vai ser paga 100% de garantia. Quando você só deposita o dinheiro na conta, já antecipa e paga, não dá nem tempo do banco fazer uma análise ali detalhada. Ele vai conseguir ver a entrada e a saída, mas os fechamentos de caixa vai como se tivesse ficado saldo zero na sua conta. Sua conta continuou saldo zero ali naqueles períodos que você já colocou e já tirou. Então fica o sistema ele consegue enxergar, mas se a gente for olhar um relatório consolidado, fica algo mascarado. Então, lógico que você deixando dinheiro na conta, fazendo débito automático da fatura, isso é interessante para o banco ter essa previsibilidade, ver que você é um cliente ali de movimentação e tudo mais. Mas se você faz um adiantamento ou aconteceu isso, também não vai estragar o seu relacionamento. Também não dá para levar tudo ao extremo. Dá para você tranquilamente ficar antecipando faturas, não trabalhar com débito automático e conseguir aumentos de limite. Por exemplo, no meu caso, eu consegui esses aumentos de limite bem altos e eu, muito tempo de relacionamento, não fazia débito automático da fatura e eu fazia exatamente isso, eu antecipava a fatura e tudo mais. Então, o Itaú ele tem essa tecnologia para analisar essas movimentações. Só que se você quer fazer um plus, vamos dizer que é a cereja do bolo, é o pelinho no ovo, né, que a gente fica procurando, aí você pode fazer isso. Então não ache que estragou o relacionamento, não vai estragar tranquilamente. Pelas minhas vantagens acredito que não vai dar nenhum problema e também pelo relacionamento não vai acontecer isso. O único chato é essa taxa de R$ 9,90, mas é uma forma que o banco encontrou ali de ganhar dinheiro. Porque eu acho que é uma armadilha. Inclusive, ele trouxe aqui mais informações, deixa eu ver aqui. Tamo junto. Eu particularmente não acho que seja um bug e acredito que irá funcionar assim mesmo. O Itaú entende que você está antecipando a fatura mesmo tendo virado e pagar de forma antecipada é bem ruim, porque não gera histórico e nem relacionamento. Vamos ver se mais alguém traz esse feedback. Se você já tiver um feedback do Vira Fatura, deixa aqui nos comentários, vai ajudar muito a gente entender melhor como funciona. Por quê? Se a gente vai no próprio site do Itaú, o próprio site do Itaú do Vira Fatura tá não encontrado. Não sei se o Itaú vai descontinuar. Talvez seja aquela função que já lançou e já viram que não vai dar certo e tiraram, ou vai ter alguma atualização. Quando a gente vai no cartão de crédito, tem a opção lá do Vira Fatura ali, mas não tem nenhuma informação relevante. Então aqui, a gente já vê que a página foi encontrada. Será que o Itaú vai tirar a função? Vamos ver daqui para frente. Acredito que não vai tirar, eles devem mudar alguma informação, trazer mais detalhes, porque é uma coisa muito recente. Mas por que eu acho uma armadilha? Isso aqui é tentador, porque às vezes quando a sua conta não vai fechar, você vai lá e faz isso. Primeira armadilha é uma taxa desnecessária. Porque se você ali se organiza financeiramente, você não vai ter essa taxa ali para você pagar. É como se fosse uma mini anuidade, né? E também, quando você fica fazendo isso com muita frequência, você claramente mostra para o banco que você não tem um controle financeiro, você pode estar perdendo a mão ali nas suas finanças, e isso vai aumentar o seu risco CPF. Usado de forma errada, muitas vezes, com muita frequência, isso aqui pode sim atrapalhar seu relacionamento bancário, porque o banco ele entende que você não está conseguindo organizar o seu cartão de crédito. E isso lá na frente vai gerar prejuízo para o banco. Então, às vezes, você pode ter reduções de limite ou até ficar estagnado. Não vou falar aqui uma vez ou outra, até porque não é problema isso. É a mesma coisa de usar limite de conta. Quando você vai usar o cheque especial, não quer dizer que o mundo acabou. O banco ele gosta quando você usa um cheque especial porque é taxa para eles que você está pagando. E essa daqui também é uma taxa para eles.
Só que usado muitas vezes, isso aqui vai mostrar que a sua vida financeira está ruim e que você está com um risco elevado. E com certeza, isso lá no longo prazo vai atrapalhar aumentos e pode até gerar reduções do seu limite. Então use com sabedoria, use somente em necessidades. Realmente naquele momento que você está vendo que o cartão de crédito não vai fechar a conta no final do mês, que vai te atrapalhar, você pega e usa essa função para jogar para o mês seguinte, e aí no mês seguinte você se organiza para não precisar fazer isso novamente, porque ficar fazendo isso muitas vezes, como eu falei, vai aumentar essa percepção de risco. É a armadilha que eu vejo, é tentador você ter essa opção, vou jogar para o mês seguinte, que é a mesma coisa com o cartão de crédito. Muita gente parcela porque, não vou pagar agora, jogo para o mês seguinte. Então esse negócio de jogar para o mês seguinte que é o problema. Então tenha essa organização, só use mesmo como ferramenta estratégica no momento de aperto. Então deixa aqui nos comentários o que você acha dessa nova função, a sua experiência com ela, também outras dúvidas e sugestões que você tenha, deixa nos comentários, quem sabe pode se tornar um novo vídeo aqui no canal. E por falar nesse momento de comunidade, eu quero aproveitar esse momento e cumprimentar os novos membros do nosso canal que entraram nesses últimos 7 dias. @ElisaNutri13, @CarlosEduardo-D9J9P, @YDisward e @LucasCMD. Sejam muito bem-vindos à nossa comunidade de membros. Muito obrigado por vocês estarem ajudando a continuação do nosso projeto. E para você que curte nosso conteúdo, quer acessar conteúdos especiais, venha fazer parte, venha ser um membro do nosso canal. Só você clicar no botão Seja Membro, do lado do botão Se Inscreva. Sendo membro, você pode acessar conteúdos inéditos. Eu preparo vídeos ali com estratégias avançadas, cursos gratuitos aqui para os nossos membros. Então venha fazer parte, vai ser bem legal. Você se tornando membro LED, além desses benefícios, você também vai poder acessar comunidades no WhatsApp, grupo de alerta de promoções, cupons de desconto e promoções de milhas e pontos nos bancos, alerta de passagens aéreas com promoções imperdíveis para você viajar mais barato, um grupo de bate-papo com outros membros LED, também acesso direto ao meu contato no WhatsApp para você poder tirar dúvidas, bater um papo, também descontos especiais e acesso antecipado aos vídeos do nosso canal. Então venha fazer parte, tenho certeza que você vai gostar muito da nossa comunidade. E na descrição desse vídeo, o primeiro comentário fixado, tem o nosso site oficial com os melhores cartões do momento. Aqui eu coloco as campanhas de captação, são os momentos que os bancos estão investindo muito em marketing e aquele momento que, para ter mais resposta dessa campanha, mais lucro para eles muitas vezes flexibilizam a análise de crédito. Então cartões que eram um pouco mais difíceis acabam ficando mais fáceis nesses períodos de propaganda. Então eu deixo sempre as campanhas em destaque. Santander aprovando muito. Cartões Itaú, seja Varejo, Uniclass e Personalité, é a oportunidade. Aproveita que essa semana estão aprovando aí muitos limites, então pode ser que cartão também seja aprovado. E também outras opções, cartão Sem Parar Mais, uma campanha bem forte que eles estão fazendo, pode ser também a sua chance de ter aprovação. E o nosso e-book que você pode baixar no site e também vou deixar o link direto na descrição e primeiro comentário fixado. Lá tem estratégias do básico ao avançado para você dominar o mercado de crédito, desde quem está negativado até quem já é o bom pagador, mas não consegue bons limites. Então lá vários macetes aí para você melhorar o seu histórico de crédito. E aproveitando que a gente está falando sobre dicas e estratégias para você melhorar seu histórico de crédito, eu vou deixar 2 vídeos bem legais para você. O primeiro deles são estratégias e análises do Registrato, para você usar o sistema do Banco Central ao seu favor para melhorar o seu histórico de crédito e assim conseguir limites altos na maioria dos bancos. E o segundo vídeo é um pouco fora do nosso canal, mas muito importante, uma reflexão de vida te mostrando como pagar a dívida mais perigosa de todas e que todos já nasceram com ela. E já agradeço por ter ficado até o final desse vídeo, te desejo sucesso, Deus abençoe a sua vida, forte abraço, tchau, tchau.